Hoje vamos aprender um pouco sobre a história da psicologia. Então, a psicologia de cada época ela foi influenciada pelo momento histórico que aconteceu. Então, ao estudar a história da psicologia, cada parte da história, cada corrente teórica, precisamos contextualizá-la com o seu período. Então, foi entre os filósofos gregos que surgiu a primeira tentativa de sistematizar a psicologia. Talvez por isso a psicologia até se confunda, o surgimento da psicologia se confunda um pouco com o surgimento da filosofia, né? E os filósofos que contribuíram para sistematizar a psicologia inicialmente aí foi Sócrates, Platão, Aristóteles. Eles deixaram grandes contribuições tanto para a área da psicologia quanto para diversas outras áreas da ciência. Então, 2.300 anos antes da psicologia científica, já existiam duas correntes teóricas. A corrente teórica platônica, onde acreditava-se que a alma era imortal e separada do corpo, e a corrente aristotélica, onde acreditava-se que a alma era mortal e pertencente ao corpo. Já no Império Romano, passando-se mais tempo, né, e na Idade Média, foi o período em que a Igreja Católica monopolizava o saber. Então, todo o conhecimento ele foi retido pela Igreja e quem tinha direito a ter acesso aos saberes, aos livros, todos os conhecimentos que tinham, era um privilégio de poucos, né? Então, a psicologia ela foi relacionada com o conhecimento religioso. Não só a psicologia, mas todos os conhecimentos tinham que ser relacionados com o conhecimento religioso. No Império Romano e na Idade Média ainda, foi daí que surgiu o Santo Agostinho. Ele se inspirava em Platão, separava também a alma do corpo. Para ele, a alma era mais que a razão. Era a manifestação divina do homem, era imortal e ligava o homem a Deus. Ele acreditava que no homem ocorria uma iluminação interior divina com condições básicas para a sua aprendizagem. Ou seja, para Santo Agostinho, o professor ele era o mediador do conhecimento. Ele procurava a melhor forma para transmitir esse conhecimento, mas aí o aluno ele seria o responsável por aprender. Então, também temos uma outra contribuição que é de Santo Tomás de Aquino. Foi no período da ruptura da Igreja Católica, da Revolução Francesa e também industrial. Então, o homem, na sua essência, ele busca a perfeição através da sua existência. Então, para Santo Agostinho, somente Deus seria capaz de unir a essência e a existência. E a busca de perfeição pelo homem seria a busca de Deus. Já no período do Renascimento, então, foi quando começou a se estabelecer métodos e regras básicas para a construção do saber científico, do conhecimento científico. Então, nesse período, se destacou René Descartes, que desenvolveu a teoria do interacionismo mente e corpo, onde ele acreditava que a mente e o corpo eles estavam separados entre si, mas poderiam influenciar no organismo humano. Então, René Descartes ele acreditava na separação entre a mente e o corpo e afirmava que o homem possuía uma substância material e uma pensante, e que o corpo desprovido do espírito era apenas uma máquina. Então, a partir dessa linha de pensamento, tornou-se possível o estudo do corpo morto, permitindo o avanço na anatomia. Então, no século XIX, com o crescimento do capitalismo e o desenvolvimento, ocorreu o desenvolvimento das ciências, né? Então, o capitalismo ele favoreceu muito para o avanço das ciências. Então, a psicologia ela se libertou da filosofia, então delimitou o seu campo de estudo, formulou métodos de estudos e teorias, e as teorias ela obedecem aos critérios básicos da metodologia científica. As primeiras abordagens em psicologia foi o funcionalismo, que abordava como o homem usa a consciência para adaptar-se ao meio, e o estruturalismo, aspectos estruturais da consciência como estrutura do sistema nervoso, abordava esses aspectos. E o associacionismo, onde acreditava-se que a aprendizagem ela se dá por meio de um processo de associação de ideias. Ou seja, para poder aprender uma coisa complexa, primeiro deveria se aprender algo mais simples, para poder fazer as associações. E aí também temos o behaviorismo. O behaviorismo significa comportamento, né? Essa teoria é baseada no ensino do estímulo e resposta, né? Aí tem a preocupação de analisar como reagimos externamente a estímulos internos. E também tem a Gestalt, que significa forma ou configuração. Trabalha com a percepção, com a configuração que desenvolve a partir daquilo que é colocado diante dos nossos olhos. E também temos a psicanálise, que é a partir do que essa psicologia ela parte do princípio de que muitos processos psicológicos são inconscientes, né? Então Freud foi quem se destacou nessa área, fez grandes estudos, inclusive com seus estudos dos estágios do desenvolvimento humano, que ajuda para compreender em cada fase do desenvolvimento as capacidades e habilidades das pessoas.